IDESF apresenta Radar das Fronteiras, um espaço para debates, entrevistas e análises. A região da Campanha Gaúcha está localizada no extremo sul do país, cobrindo áreas fronteiriças com o Uruguai e também com a Argentina. Por séculos, a principal atividade econômica sempre foi a agropecuária, mas, recentemente, a região descobriu uma nova vocação e tem se destacado no cenário nacional e internacional, o setor vitivinícola. Para falar sobre o tema, vamos conversar com o Pedro Candelária, que é atual presidente da Associação dos Produtores de Vinhos Finos da Campanha Gaúcha. Pedro, pensando nessa linha, né, de aproveitar as potencialidades das fronteiras do Brasil aí, eu gostaria que o senhor citasse um pouco da história, né, sobre essa vocação agropecuária da Campanha Gaúcha, essa mudança de perfil nos últimos anos, ou essa agregação de perfil na produção de uvas, de vinhos finos, né, e como é que isso alavancou o turismo e a vitivinicultura da região? Olá, então, tudo bem, Luísa? Obrigado pelo convite. Então, realmente esta região tem um potencial e tem uma história muito grande agropecuária, principalmente com produção de arroz, de grãos, não é? Como arroz, ou nos últimos anos de soja também, e a parte pecuária também, um pouco pela condição geográfica até. Nós estamos no Pampa Gaúcho, é um lugar ideal para a pastagem, o clima bom também ao longo do ano, e são também essas as condições que permitem uma boa produção de uva, que no caso é a nossa matéria-prima para vir a fazer vinho. Na verdade, a história das vinícolas ou de produção de vinho na região da Campanha Gaúcha, que se estende aqui de Itaqui, Massambará, vai até Bagé, Candiota, então faz aqui parte da fronteira com a Argentina e quase toda a fronteira com o Uruguai. Ela é uma história que foi crescendo por fases. Na verdade, ela começou em 1880, a primeira vinícola registrada no Brasil é da região da Campanha Gaúcha, é lá de Candiota, era a vinícola Marimon. Tivemos também produção de vinho, de uva e de vinho em Uruguaiana no início do século passado, que na época produzia-se vinho nessas regiões para abastecer até a Grande Porto Alegre. Depois, com a imigração italiana, cresceu a Serra Gaúcha e a Serra Gaúcha tornou-se o maior polo produtor de vinho no Brasil e no Rio Grande do Sul. E com o tempo foi-se abandonando a vitivinicultura na Campanha. Houve depois uma segunda fase. A segunda fase foi com o aparecimento da vinícola Almaden, nos anos 70. Então houve um conglomerado americano, uma empresa americana, que estava buscando um lugar no mundo, até era bem aberto em vários lugares do mundo, para instalar uma vinícola, e o professor Joseph Olmo, que era um vitivinicultor da Universidade da Califórnia, da Universidade de Davis, andou pelo mundo procurando qual seria o lugar ideal para construírem essa vinícola. E de vários lugares escolheram Santana do Livramento, aqui na fronteira, e foi aí que instalaram a vinícola Almaden, nos anos 70, que originalmente era de um produtor americano. Hoje pertence ao grupo Miolo. E a terceira fase, que é onde nós e quase todas as vinícolas apareceram, foi no final dos anos 90, início dos anos 2000, onde nos anos 90 houve vários estudos de várias universidades e até de várias instituições, como a Embrapa ou Vivinho, que apontavam a região da Campanha Gaúcha como tendo todas as características ideais para a produção de uva vitis vinífera. Então nós aqui temos as 4 estações do ano bem definidas. O solo é plano, temos verões quentes e secos, temos invernos frios e rigorosos. Então haviam vários estudos que já apontavam a região como uma região com potencial. E houve também, na altura, até incentivo por parte dessas instituições, vieram dar palestras. Eu sou presidente da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, mas trabalho também na Vinícola Campos de Cima, aqui em Itaqui. A Vinícola Campos de Cima, por exemplo, como várias outras, participaram de estudos da Embrapa ou Vivinho sobre novas regiões vitivinícolas. Então foi aí que começou essa terceira fase, que é a última fase. Entre os anos, nós
plantámos entre os anos 2002 e 2004 no nosso vinhedo, assim como a maior parte das vinícolas aqui da campanha. Todas foram ali entre o ano 2000, 2005, 2006, começou essa nova expansão. Hoje somos 19 vinícolas associadas na região dos vinhos da campanha gaúcha. E, enfim, nestes últimos 22 anos aconteceu muita coisa. Então, começou-se essa plantação de videiras no início dos anos 2000. No mundo do vinho tudo demora muito tempo. A videira não produz nos primeiros 3, só ao quarto ano é que começa a produzir comercialmente. E então começou-se, muita dessa uva era vendida para outras regiões, para outras vinícolas já mais estabelecidas, mas começou-se a produzir então uva e mais tarde vinho aqui na região da Campanha. Logo desde cedo se formou a Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, em 2010, e desde o início se começou a procurar a indicação geográfica, que conseguimos finalmente em 2020. Em maio de 2020 saiu a oficialização da nossa região geográfica, que é uma indicação de procedência Campanha Gaúcha. Então, foi algo que nos ajudou. A própria indicação geográfica já nos ajuda muito, porque é já uma referência, já nos tornamos hoje uma referência de produção de vinho. Somos a segunda maior região produtora de uva e de vinho fino no Brasil, só atrás da Serra Gaúcha. E, por exemplo, o selo da IP, o selo da indicação geográfica que saiu em 2020 e que nós conseguimos em tempo recorde colocar em circulação, logo ali no final, foi início de janeiro de 2021, a gente já tinha o selo colado nas garrafas. Nós desde esse ano já avaliámos e foram já aprovados mais de 5 milhões de litros para terem selo da IP. Então repara, a história de que falamos de 98, quase não havia produção de vinho e de repente 22 anos depois, 23 anos depois, temos aqui produzindo mais de 5 milhões de litros de vinho com indicação geográfica que mostram toda a qualidade da produção aqui na região. E o turismo veio um pouco junto, ok? O turismo começou até é algo curioso, porque a maior parte das vinícolas, incluindo a que eu trabalho, a nossa, quando começou o projeto até de construção da própria indústria, não pensava muito que o turismo ia ser tão forte. Sabíamos que íamos ter alguma visitação, tínhamos um espaço para as pessoas entrarem, fazer compras, mas é algo muito curioso porque o vinho atrai muito as pessoas e vem gente, nem vou dizer de todo o Brasil, porque todo o Brasil vem semanalmente, mas vem gente de todo o mundo. Nós já tivemos aqui visitantes da Inglaterra, da Polónia, da Argentina e do Uruguai, que são aqui perto, da França. Então nós já tivemos visitantes de vários lugares do mundo que vieram por causa da nossa vinícola. Então isso é algo muito interessante. E hoje nós e outras vinícolas da campanha já estão preparadas para receber muito bem turistas. Até nós, por exemplo, temos uma casa dentro da vinícola, há outras vinícolas que fazem almoços, jantares, enfim, quase todas têm um tour. As vinícolas que já estão abertas têm um tour que dá para fazer uma degustação. Então é algo que tem trazido gente de fora e, obviamente, que traz riqueza em conjunto. Perfeito. E, Pedro, se a gente vai pensar nesses últimos 20 anos, não é um período tão longo, né? Dá para dizer que o desenvolvimento aconteceu de forma bem rápida. E como é que a região se organizou para hoje ser reconhecida como uma das grandes regiões vitivinícolas? Qual foi o papel aí da sociedade civil organizada, das associações, dos empresários, governos, etc., né? Como é que aconteceu esse movimento? Então, desde o início, como eu comentei ali há pouco, nós tivemos um grande apoio, quer da Embrapa Uvivinhos, que sempre nos apontou e ajudou, ok? Apontou primeiro o caminho que dizia que mostrava que a região tinha esse potencial, ajudou-nos, por exemplo, a nós e a várias vinícolas na escolha do melhor lugar dentro das fazendas para implantar o vinhedo, de onde é que comprar as melhores mudas, que mudas trazer que se iriam adaptar bem aqui. E, inclusivamente, incubou, dentro da Embrapa Uvivinhos, a produção de alguns vinhos durante alguns anos dentro desses estudos que faziam
Por exemplo, eles vinificavam para nós e para outras vinícolas a mesma uva, que era Taná, durante 10 anos, para ver como é que era, até para analisarem e estudarem, não é, como é que é essa produção da uva e do vinho daquela mesma uva durante um período de tempo. Então, logo desde o início temos a Embrapa Vivinho, temos as universidades, que desde o início também sempre fizeram vários estudos que apontavam, e quando começaram a apontar, a aparecer as vinícolas, as próprias universidades foram juntando às vinícolas e ajudando-nos nas investigações que fazem para tentar fazer investigações que ajudem também os empresários. E como eu comentei, também as vinícolas da Campanha Gaúcha se uniram na Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, que ajudou bastante a fazermos essa, ia dizer luta, mas não é bem uma luta, esse caminho em comum. Porque quase todas as vinícolas da Campanha Gaúcha têm um perfil semelhante, ok? À exceção de 3, existem 3 vinícolas muito grandes na Campanha Gaúcha que também têm projetos na Serra, que é a Miolo, a Saltonha e a Nova Aliança. Mas quase todas as outras vinícolas são produtores rurais que já trabalhavam com produção de grãos, pecuária, e que diversificaram a produção e começaram a apostar nas videiras e na produção de vinho. Então, ao associarem-se, basicamente nós conseguimos saltar algumas etapas, não tropeçar tanto, porque íamos trocando experiências. O pessoal que trabalha com agricultura, que já tem essa experiência, tenta fazer a coisa bem feita, não é? Então, desde o início, trabalhando com engenheiro agrónomo no vinhedo, com enólogos renomados na produção de vinho. Quando podem, investem na construção da vinícola, fazem a coisa bem pensada desde o início, com projetos de arquitetura bem pensados, com a assessoria de enólogo, enfim. Então, por isso que em tão pouco tempo se conseguiu chegar tão longe, porque não é normal chegar tão longe em tão pouco tempo, ok? Brinca-se até que no mundo do vinho dizem sempre que fazer vinho é fácil e é lucrativo, só os primeiros 200 anos é que dão muito trabalho. E nós em 22 anos, aqui na Campanha Gaúcha, conseguimos chegar realmente muito longe. Claro, muitas das vinícolas estão numa fase ainda de início de vida, estão na primeira geração. Nós, por exemplo, ali na Serra Gaúcha já estão na quarta geração, salvo erro, terceira para a quarta geração. Nós aqui estamos todos na primeira geração. São as pessoas que abriram as vinícolas que estão ainda tocando as vinícolas e gerindo as próprias vinícolas. Então existe ainda uma história muito grande a ser trilhada. Outra instituição que nos últimos anos nos ajudou muito é a Unipampa. A Unipampa que foi aberta aqui em várias cidades do Pampa Gaúcho, aqui em Itaqui, em todas as cidades têm faculdades. Então tem em Dom Pedrito, por exemplo, eles têm faculdade de enologia. Então existe curso, é o único bacharelado de enologia no Brasil hoje, é na Unipampa de Dom Pedrito. Então têm saído formandos já capacitados para vir ajudar aqui na vinícola. Porque aqui, por exemplo, a Unipampa, o curso é de Engenharia Agrónoma, de Agronomia, né? Então ajudam também bastante na parte do vinhedo. Então, ao longo das várias cidades há vários cursos que também complementam isso, Ciências dos Alimentos, Química, enfim, vários cursos que conseguem também ajudar nisso. E a própria Unipampa hoje ajuda-nos bastante na questão desde que saiu a indicação geográfica, nós temos que nos reunir 3 a 4 vezes por ano para fazer a avaliação desses vinhos, e essas reuniões são feitas na Unipampa, sob a chancela, sobre a orientação do pessoal da Unipampa, porque deve ser feito com alguém um pouco externo às vinícolas, para não ser uma avaliação feita interna das vinícolas, mas sim algo de fora. Então são os enólogos da Unipampa que organizam, em conjunto com o Conselho Regulador da Associação dos Vinhos da Campanha Gaúcha, essa avaliação e essa aprovação depois dos vinhos. Bacana. E quais as expectativas para o futuro, né? Agora que já se oferece essa qualidade reconhecida internacionalmente, como os produtores e empresários estão organizados, né? Quais os investimentos atuais ou necessários para o constante desenvolvimento da região? Bom, isso é uma pergunta complicada. Então, nós hoje temos um desafio grande, que é o seguinte: realmente a região da Campanha Gaúcha e a fronteira aqui toda no geral tem condições muito boas para a diversidade de produção, ok? Agrícola.
por causa do que eu já comentei. Temos 4 estações do ano bem definidas, enfim, o solo é bom, o clima é bom, há muita área para explorar, relativamente barata comparado com outros lugares do estado e do país. Mas nós temos um desafio nos últimos anos, que é na produção do soja. Tem-se utilizado muito, que tem crescido muito, não é? Em virtude do valor elevado que tem tido nos últimos tempos, cresceu muito a produção de soja, e alguns produtores utilizam na limpeza do solo prévio à plantação do soja um produto hormonal chamado 2,4-D, que tem criado alguma deriva dentro da região como um todo. Não é só aqui na Campanha Gaúcha, na verdade, hoje está espalhado em todo o estado, lá em Campos de Cima da Serra, lá longe na Serra, perto da Serra Gaúcha também já tem, e afeta principalmente plantas com folha larga, como por exemplo lá em Campos de Cima da Serra afeta muitas macieiras, afeta a indústria da erva mate, afeta as videiras, afeta as oliveiras. E o que é que acontece? Nos últimos anos, prévio a esta última deriva, estas últimas derivas que aconteceram, tinha havido até um crescimento para oliveiras. A região estava a crescer muito na produção de oliveiras que consequentemente vai produzir azeite de oliva, azeitonas e azeite de oliva. E nos últimos anos nós sentimos alguma retração de investimento em virtude dessa deriva que tem acontecido. Então, produtores que andavam investindo em diversificação andam com medo, porque tem tido deriva desse produto que acaba interferindo na produção dessas outras plantações. Existem alternativas para a produção de soja sem utilização desse hormonal, ok? Há muitos produtores de uva, inclusivamente, e de videiras e de vinho, que plantam também soja e sabem plantar bem, mas há outros mais aventureiros, enfim, que utilizam e abusam desse hormonal, que é um hormonal que tem muita dissipação, ele volatiliza, voa muitos quilómetros, então é muito complicado, porque alguém aplica hoje com um vento de 20, 30 quilómetros e ele voa durante 30, 40 quilómetros, vai afetar um produtor que nada a ver, ninguém sabe de onde veio essa deriva. Então é um problema que a própria associação, falando ali até do peso das associações, as associações têm hoje até um processo com o Ministério Público aqui no estado do Rio Grande do Sul, para tentar suspender a utilização do 2,4-D enquanto não existir fiscalização e enquanto não existir medidas concretas para impedir essa deriva. Enfim, é um processo complicado e isso tem sido talvez o maior limitante nos últimos anos, estou a falar dos últimos 2, 3 anos, para a diversificação, porque as condições existem, ok? E é muito bom diversificar por causa, enfim, até do mercado, porque o mercado às vezes está de um jeito, às vezes está do outro, então às vezes é o soja que está mais forte, às vezes é o arroz, às vezes podem ser outros produtos, e a diversificação tem essa grande vantagem, para além de que na produção de vinho e de azeite existe ainda a questão do valor agregado, não é? Nós temos a indústria depois aqui que consegue produzir o produto final, o vinho no caso, onde se agrega muito depois mais valor, e ainda pensando em turismo, por exemplo, esse valor então é multiplicado, vou dizer ao calhas, que eu não tenho aqui os dados, mas é multiplicado por 10, porque são pessoas que depois vêm aqui, que gastam em gasolina para vir aqui, que vão gastar nos restaurantes da região, que vão gastar nos hotéis da região, que vão consumir outros produtos feitos na região, então é algo que tem um valor imenso. E é algo que é por isso que nós achamos que a diversificação de culturas é tão importante e por isso nós também fizemos isso no passado. Então, esse é um desafio que nós temos e temos que batalhar de algum modo para que essas derivas não aconteçam dessa maneira, porque tem sido um dos grandes impedimentos. Sobre o que nós temos feito para melhorar, nós temos vários projetos, inclusivamente junto com o SEBRAE, para melhorar a questão turística. A região da Campanha Gaúcha foi uma região durante muitos anos muito esquecida dentro do próprio Rio Grande do Sul, não é? Todo o desenvolvimento ocorreu a norte, principalmente desenvolvimento industrial, e aqui ficou principalmente atividade primária, e foi muito esquecida.
por estar muito esquecida, nós temos alguns problemas a nível de hotelaria, não existem tantos hotéis, não existem tantos hotéis diferenciados, mesmo em relação a restaurantes e isso, mas tem uma vantagem também, que é por ter sido um pouco esquecida, ela é muito autêntica. Então, quem vem aqui se encanta com a beleza natural da região e como a cultura, como as tradições, como as pessoas, não é? Como as coisas aqui são muito autênticas e naturais. E isso tem um apelo muito grande turístico também. Então nós temos feito um projeto junto com o Sebrae até de tentar mostrar isso ao resto do Brasil e do mundo também, mas principalmente para o Brasil, para já, é o nosso mercado principal, e tentar mostrar as belezas da campanha gaúcha, o que existe aqui de bom para ver, para visitar, para comer, a comida aqui é magnífica, e então tentar trazer pessoas. Então hoje temos projetos com o Sebrae para tentar promover a região em termos turísticos. Eu não me lembro se tem mais alguma pergunta, Heloísa. Não, são somente essas perguntas, lembrando que essa é apenas a primeira abordagem relacionada à região da campanha gaúcha, né? O IDESC vai fazer aí algumas outras reportagens e materiais de divulgação a respeito da região e da experiência que vocês tiveram aí no Rio Grande do Sul. Então, eu agradeço pela entrevista, fica a inspiração aí para outras regiões, né? E vamos acompanhar com orgulho a constante evolução da região da campanha e da vitivinicultura brasileira. Obrigada pela entrevista, Pedro. Muito obrigado, Heloísa, é um prazer. IDESF apresentou Radar das Fronteiras. Veja mais conteúdos nas nossas mídias sociais. Estamos no YouTube, Instagram, LinkedIn e Facebook. Nos vemos lá!